Uma das grandes questões da toxina botulínica é a sua durabilidade, ou seja, né, hoje no Brasil e no mundo, né, a gente tem uma grande dificuldade de deixar essa toxina durável, ou seja, né, a percepção de que o resultado clínico, ou seja, a toxina não está durando tanto quanto antes, é perceptível hoje pelos olhos do consumidor ou do paciente. E sabendo de tudo isso, a gente desenvolveu ao longo desses anos um produto que pode auxiliar na melhora desse resultado. Bom, a gente desenvolveu um soro de toxina botulínica, ou seja, é aquele soro que você vai usar na diluição da própria toxina, ou seja, aquele soro fisiológico que você está tão acostumado a utilizar hoje, a gente desenvolveu algo que possa substituí-lo, ou seja, existem algumas questões que eu vou abordar agora que vão direcionar para talvez você começar a utilizar um soro diferente que você utiliza hoje em virtude de tentar buscar essa otimização do qual eu falei, ou seja, tentar melhorar a durabilidade e, obviamente, a eficácia dessa toxina aplicada. Então, primeiramente falando, né, a toxina botulínica, ela dentro da sua molécula de toxina, ela é em 3 partes, ou seja, e cada parte, em um determinado momento da sua introdução dentro do organismo, ela vai se perdendo dentro do neurônio para chegar ao quê? A última camada liberada, ou seja, a última porção dessa toxina, da cadeia dela, que vai ser liberada para fazer a clivagem do receptor do SNAP25, certo? Isso tudo você lembra da época que você estudou sobre isso, tá? E para fazer essa última clivagem dessa última porção da cadeia, ela é zinco dependente. E você já ouviu falar muitas vezes que estratégias como a inserção ou reposição de zinco oral, né, 4 dias antes, uma semana antes, 5 dias antes, 5 dias depois, para que a gente tenha essa otimização de zinco endógeno, para que esse zinco obviamente faça o efeito de clivar essa cadeia e ter o seu efeito da toxina mais otimizado. Bom, uma das questões que surgem será que esse zinco absorvido oral vai chegar no sítio de ação, né, de maneira biodisponível, ou seja, vai estar lá naquele momento da aplicação da toxina? Essa é uma grande dúvida que ainda ninguém respondeu. E pensando nesse detalhe, o soro, dentro desse soro que a gente desenvolveu, a gente pensou em colocar zinco e a gente colocou o zinco. Então, assim, o zinco já está disponível dentro do soro, ou seja, a ideia de você aplicar a toxina botulínica já diluída nesse soro com a presença do zinco, a dúvida era, será que vai aumentar ou vai dar possibilidade desse zinco realmente atuar na região que precisa atuar? E graças aos resultados que a gente vem colhendo, a gente tem essa afirmação que realmente a toxina pode ter seu efeito melhorado, sua eficácia melhorada com a introdução de zinco concomitante à toxina botulínica. Então, o ponto positivo desse soro tem mais zinco dentro da sua composição. O outro ponto positivo que passa muito despercebido é o seguinte, né? O ponto isoelétrico, ou seja, o pH ótimo para a atuação da toxina botulínica é 5,3. E o pH do soro fisiológico que a gente usa normalmente varia entre 6 e 6,5. Então, outra característica desse soro é que a gente deixou ele num pH 5,3 para justamente otimizar ou potencializar, ou como eu te falei, o efeito dessa toxina endógena, tá? E o terceiro fator que esse soro também surpreende pela sua característica em si é a utilização do anestésico da lidocaína, ou seja, a presença do anestésico reduziu a dor da aplicação, tá? E, obviamente, não afetou a concentração que a gente colocou de lidocaína dentro, não afetou a toxina botulínica, a sua performance. Ou seja, a gente tem uma garantia de que colocar o anestésico na concentração correta não interfere na toxina botulínica e nos promoveu exatamente o que a gente queria, era o poder anestésico da toxina, ou seja, reduzimos muito a dor do paciente. O conjunto dessas 3 pontos, ou seja, uso do anestésico, pH e, obviamente, colocação ou introdução de uma quantidade de zinco adequada, né, possibilitou com que essa toxina botulínica tenha uma performance superior àquela qual você aplica hoje com soro, simplesmente com soro fisiológico. Você gostou do que eu falei agora para você? Então, quer saber mais sobre muito mais novidades na área estética? Então, nos acompanhe nas redes sociais e se inscreva no canal do YouTube.
Até mais.